Afasia, uma condição que a gente sabe que pode ser bem frustrante, né? E até isoladora. Mas e se uma única frase, uma frase quebrada, pudesse, na verdade, revelar os segredos do nosso cérebro? É sobre isso que vamos conversar hoje, sobre como a gente pode aprender a observar e não apenas a classificar os desafios da linguagem. E isso, olha, tem o poder de transformar a nossa prática clínica. Pois é, essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Porque uma simples dificuldade na fala, na verdade, ela é uma janela. Uma janela para a gente espiar a incrível e super complexa organização neurológica da linguagem. Ok, vamos começar essa jornada. Para a gente entender o hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX, quando os neurologistas Paul Broca e Carl Wernicke desenharam os primeiríssimos mapas da linguagem no cérebro. Essas duas descobertas, gente, elas foram revolucionárias. De verdade, elas criaram uma ideia muito poderosa, que dominou o pensamento por muito tempo. A de que pontos específicos no cérebro têm trabalhos específicos na linguagem. Sabe? Um para falar, outro para entender. Simples assim. E aqui está o modelo clássico em ação. Essa visão localizacionista, ela era muito clara, super organizada, quase como uma planta baixa do cérebro. A área de Broca seria tipo a fábrica de palavras. E a de Wernicke, a biblioteca de significados. A lógica era direta. Uma lesão em um ponto específico significava pronto, um problema específico. E é aqui que a gente chega no ponto crucial da nossa conversa. Porque esse mapa, apesar de ter sido fundamental, começou a se mostrar, bom, um pouco pequeno demais para explicar a enorme complexidade que os clínicos veem no dia a dia em cada paciente. Essa é a pergunta que mudou tudo. E a resposta, que veio da observação de pacientes de verdade, foi um sonoro não. A experiência clínica mostrava uma coisa muito mais dinâmica, muito mais interconectada do que um mapa com caixinhas separadas poderia sugerir. E aqui está o coração da questão. Cada cérebro tem uma anatomia única, cada pessoa tem uma história de vida. Chamar um paciente de afásico de Broca pode até ser um atalho na comunicação, mas é perigoso, porque esconde a individualidade e a tremenda complexidade de cada caso. Então, se o rótulo não ajuda tanto, como a gente pode observar de um jeito mais preciso? A proposta é usar 3 lentes de análise, a do conteúdo, a da forma e a do uso. É uma estrutura que nos ajuda a enxergar a linguagem em todas as suas dimensões. Em vez de focar só onde foi a lesão, a gente passa a analisar o que está acontecendo com o conteúdo, com a forma e com o uso da linguagem daquela pessoa. Essa abordagem nos dá uma visão muito mais rica e, o mais importante, muito mais funcional. Vamos ver um exemplo prático de uma alteração na forma. A fala telegráfica. É como se aquela cola que conecta as palavras, sabe? Os artigos, as preposições, como se tudo isso sumisse, deixando só os substantivos e os verbos principais. A pessoa quer dizer eu vou para casa. A intenção está toda ali, as palavras-chave também, eu, ir, casa, mas a estrutura gramatical que une tudo, essa se perdeu. É um retrato muito, muito claro de um déficit na sintaxe. Agora, vamos olhar pela lente do conteúdo. Na parafasia semântica, o que acontece é que o paciente tem dificuldade em achar a palavra exata, mas ele consegue acessar uma palavra próxima que pertence à mesma família de significados. Olha só esse exemplo. A palavra-alvo é cachorro, mas o que sai é animal. A pessoa sabe do que está falando, o conceito geral está preservado, mas o acesso àquele termo específico falha. É uma troca, mas dentro da mesma categoria semântica. Faz sentido, né? E o mais fascinante para mim é a terceira lente, a do uso, ou pragmática. É o uso social da linguagem. Porque mesmo quando a forma e o conteúdo estão super comprometidos, a vontade e a habilidade de usar a linguagem para se conectar com o outro, geralmente, continuam ali, intactas. A intenção comunicativa é uma força poderosíssima. E essa observação clínica nos leva naturalmente a uma mudança de paradigma. A gente sai daquela ideia de um mapa com pontos isolados para uma visão muito mais integrada, muito mais dinâmica do cérebro. Essa comparação aqui é fundamental. A visão antiga viu o cérebro como um mapa. A visão moderna, muito influenciada por Luria, vê o cérebro como uma orquestra. E pensem bem, numa orquestra, se um músico desafina, os outros podem se adaptar, compensar. A linguagem não está num único ponto, ela é o resultado de várias áreas trabalhando juntas, em rede. Essa mudança de visão, claro, tem um impacto direto e profundo na reabilitação. O nosso objetivo não é mais consertar o ponto que quebrou no cérebro. A coisa é muito maior que isso.
Então, a abordagem moderna se torna muito mais holística. Primeiro, a gente observa com atenção usando as 3 lentes. Depois, a gente compreende que o problema é a desorganização de um sistema inteiro. E o mais importante, a gente usa as forças do paciente, como a sua enorme intenção comunicativa, para ajudar a reorganizar todo esse sistema. Para resumir, o ponto crucial é este: a reabilitação não foca em uma peça com defeito. O nosso trabalho é ajudar a orquestra cerebral inteira a encontrar uma nova harmonia, a encontrar uma nova maneira de produzir a bela melodia da comunicação. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Adotar essa visão de sistema nos transforma. A gente deixa de ser um mecânico procurando a peça quebrada para se tornar um maestro que guia um sistema complexo em direção à sua melhor performance possível. A grande questão é: como a gente pode aprimorar essa regência a cada dia?